Amigos do Grupo Guarani, nessa manhã de sexta-feira, dia 8 de junho, a equipe da TV Web está justamente aqui na antiga IEP, hoje FEP, Faculdade de Educação Portal, onde daqui a pouquinho estará sendo realizado um cerimonial de inauguração da mais nova faculdade em Pacajus, onde estarão presentes várias autoridades, né, e também o secretário de Educação, né, prefeito de Pacajus, dentre outras autoridades que estarão conversando com a nossa equipe, mostrando a importância de uma faculdade como essa, não só para Pacajus, mas como para toda a região. E os detalhes você confere agora, aqui na sua TV Web Guarani. Olha, em meio à solenidade de inauguração, nós iremos conversar agora com o diretor da faculdade, no caso aqui o Eduardo Figueiredo, ele que relata para a gente a importância dessa faculdade, né, faculdade essa que está sendo inaugurada hoje aqui no município de Pacajus. Eduardo, bom dia. Bom dia. É com muita satisfação que nós estamos hoje inaugurando a FEP, né, dando continuidade a todo o compromisso que o IEP tem com a região circunvizinha de Pacajus. O IEP já tem 10 anos de caminhada, um instituto, um OCIP, tem trazido o desenvolvimento para a região, não só social, mas também econômico, pois já formamos mais de 18 mil alunos como jovens aprendizes. Temos 160 empresas associadas ao IEP. Então, na base, com toda essa experiência, com toda essa obstinação, que nós estamos hoje inaugurando a faculdade FEP, né? Foi um processo de 2 anos para ser credenciado pelo MEC. Isso nos dá muito orgulho, né, de termos essa aprovação, e é mais um equipamento que nós estamos trazendo para o jovem aqui de Pacajus, né, da região circunvizinha, como Chorozinho, como Horizonte, para que ele possa se especializar, que ele possa realmente ter uma graduação e também 5 cursos de pós-graduação. Então, eu me sinto muito honrado em poder estar dividindo esse momento aqui de muita alegria com os nossos amigos, com os apoiadores, e eu tenho convicção que vai ser mais um marco no município de Pacajus. Eu acho que uma faculdade como essa abre um leque, né, enorme para a questão do aprendizado e até mesmo a questão de se qualificar, na questão de ter um curso superior avançado. Como você sabe, eu sou da iniciativa privada, né? A nossa família está no setor empresarial há mais de 100 anos e hoje eu também sou o vice-presidente da Sucos do Brasil, da Sucos Jandaia. E falando agora um pouquinho como empresário, a importância, né, da qualificação profissional é fundamental. Eu não consigo enxergar um futuro, né, consistente sem uma devida formação. Então, cada vez mais o mercado de trabalho está exigindo essa qualificação. O mercado de trabalho, ele busca, as empresas buscam no mercado de trabalho profissionais que estejam qualificados teoricamente, né, como também na prática. E a FEP, ela vai ter esse diferencial na região porque ela vai conseguir propor, né, ela vai trazer essa realidade de experiências tanto na sala de aula como também em intercâmbios com as empresas. Eduardo, eu te pergunto, qual o diferencial da FEP? A FEP tem alguns diferenciais, né? O primordial é essa bagagem, essa experiência do IEP na formação do jovem, né? Na preparação para o mercado de trabalho, né? Então, essa bagagem toda, ela está sendo concentrada para trazer esses 10 anos de experiência, ou seja, a inauguração da FEP é hoje, mas há 10 anos que o IEP já desenvolve um trabalho como escola técnica também, na área de logística e de qualidade. Então, toda essa bagagem, esse histórico vai estar sendo aplicado de imediato nesses jovens, nesses alunos que buscam realmente uma diferenciação no mercado de trabalho e buscam, obviamente, o seu espaço nas empresas ou até mesmo o empreendedorismo, que vai ter bastante cadeiras voltadas ao empreendedorismo. Eu pergunto, o método de ensino também é diferenciado? Sim, porque o método de ensino ele vai estar mesclando muito a questão teórica com a questão prática. Então, esse é o nosso diferencial. Como vocês podem ver, as nossas instalações são instalações bastante modernas, atualizadas, com laboratórios de informática, com biblioteca completamente montada, né? Com acessibilidade, com estacionamento, com segurança e o mais importante, geograficamente muito bem localizado. Então, o aluno que decidir vir fazer sua matrícula agora para o segundo semestre, ele vai realmente partir na frente, porque vai ter todo esse diferencial, todas as instalações que vocês vão poder ver logo em seguida à sua disposição. Quando você fala geograficamente bem localizado, né, notadamente que informa aos alunos
que você não precisa mais ir a Fortaleza para ter um aprendizado de qualidade. Esse é o intuito, a nossa missão aqui é trazer qualidade de ensino perto de você. Ou seja, hoje a gente percebe que muitos alunos, muitos universitários ficam até 2h30 no translado, né? Não só tempo, mas também pela questão das condições das estradas, né? Pela questão da violência urbana. E aqui não, aqui está do lado da sua casa, né? É uma forma prática, objetiva, com total segurança e com o mesmo nível de qualidade, tanto na infraestrutura, nas instalações, né? Em seus laboratórios, como também na parte didática. A perguntinha que não quer calar: é caro em se instalar ou até mesmo fazer uma faculdade como essa? Sem dúvida nenhuma, é uma pergunta pertinente. Não é caro de forma alguma. Nós temos uma mensalidade nessa agora para os primeiros 30 alunos bastante competitiva. Corra logo, você que quer realmente fazer um curso de administração, né? Ver a questão de métodos, aprender os principais conceitos de gestão administrativa, né? Com os grandes gurus do mundo inteiro, né? Venha para a FEP, porque é uma mensalidade que cabe no seu bolso e aqui você vai ter, os primeiros 30 alunos vai ter um desconto extremamente importante. Olha, em meio a essa solenidade de inauguração, conversar também com o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, ele que fala da alegria e até mesmo da importância de um equipamento como esse na área da educação ser instalado em Pacajus. Bruno, bom dia. Com certeza, viu, Chico? A gente está percebendo que Pacajus ficou um pouco distante dessa questão das faculdades virem para cá, né? E agora a gente vê elas começando a chegar e as coisas vão começar a fluir. E também tem que ter todo o apoio da prefeitura para que isso possa acontecer, né? Para que isso possa, as pessoas sentirem confiança na cidade, podendo investir na cidade. Você vê que há um pouco tempo atrás a gente estava expulsando algumas faculdades dos locais públicos, né? Então a gente agora vem com outra política de trazer as faculdades para dentro da gestão, para dentro da cidade, podendo assim trabalhar o nosso pacajuense, né, para que eles fiquem mais capacitados para o mercado de trabalho. Quando se fala assim na questão de apoio, nós sabemos do investimento que a prefeitura tem para com o translado dos universitários, né? Isso aí iria até diminuir também a questão do custo, né, Bruno? Com certeza, o custo de transporte. E o principal, Chico, não é o custo de dinheiro que sai da prefeitura, é o custo da vida da pessoa, porque a pessoa perde 2 horas por dia da sua vida, em vez de estar dentro de um ônibus, indo e voltando, com problemas de segurança, com problemas até de acomodação, podendo estar perto da sua casa, e aí a pessoa ganha mais tempo para estar com os irmãos, estar com o pai ou estar até mesmo trabalhando, né? De alguma forma a prefeitura entra, além do apoio logístico, além do apoio de instalação, a prefeitura também auxilia na questão de se facilitar nas vagas para quem quer, digamos, comprovadamente cursar um curso superior, mas que não tem a condição? A gente pode apoiar nessas fases, né? Mas o mais importante é a prefeitura estar estabilizada. Isso quer dizer, o investidor que vem para investir na cidade entende que as pessoas da cidade vão ter condição de vida para poder chegar junto com a faculdade, vão ter condição de vida para colocar seus filhos na faculdade. Então toda essa estrutura é que facilita. E o mais importante, viu, Chico, que aí eu vou trabalhar isso a curto e a médio e a longo prazo, é que a gente possa melhorar os nossos índices, né, de educação no 9º ano, né? Aí fazendo com que os alunos do 9º ano cheguem melhor no ensino médio e, consequentemente, melhor nas faculdades. Nós tivemos, aproveitando o gancho, nós tivemos uma situação não muito confortável na educação de Pacajus. Na sua avaliação, como é que você vê hoje? O ano passado foi um ano muito traumatizado, né? Não só para a educação, mas para todos os setores públicos, onde houve rupturas muito drásticas com os funcionários, rupturas muito drásticas na questão do período letivo, né? Da forma de se fazer a educação. Então acho que agora não, agora a gente está com os pés no chão, claro, numa situação pior do que a que foi recebida em janeiro do ano passado, mas um objetivo simples de conseguir melhorar a educação. Então acho que isso vai, com certeza,
no resto desse ano vai dar uma melhorada razoável, se Deus quiser. A situação da recuperação das escolas que estavam numa situação lastimável. A gente continua os trabalhos, né, mas agora focado, a gente está planejando durante o restante desse mês, a gente planejando um grande trabalho agora no período das férias, né? Porque, de qualquer forma, uma reforma com aluno dentro da escola fica mais lento, fica mais caro, né? Então a gente está se organizando para agora no mês de julho a gente fazer um grande mutirão chamado, a gente ainda vai escolher o nome, mas o grande mutirão para a educação, para revitalizar os colégios. E aí a gente vai também pedir ajuda a todos os funcionários públicos efetivos que possam ajudar nesses mutirões em julho e a gente possa resgatar as escolas do nosso Pacajus. As críticas, poderemos dizer assim, que são combatidas com muito trabalho, né, Bruno? Com certeza. Toda crítica que eu recebo referente à gestão, eu penso, verifico se a gente pode melhorar, e a gente podendo melhorar, a gente podendo fazer, a gente corre atrás e faz. Olha, aproveitando a oportunidade de conversar com o ex-secretário da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará, é o Josbestino Clementino, ele que relata pra gente a importância de um instrumento, de uma faculdade como essa ser instalada no município de Pacajus. Bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero dar aqui meu testemunho do crescimento que o IEP teve desde o seu nascedouro. Eu conheço essa organização desde 2007, mesmo antes de ser secretário de Estado, onde a gente já apoiava, já ajudava, já buscava fazer conexões para que a organização ela pudesse estar cumprindo o seu papel, que é de capacitar e qualificar para as indústrias aqui da região e para todas as empresas. E estou muito feliz de estar aqui nesse dia, que é um momento de celebração desse passo à frente que o IEP dá, que além de todas as ações de capacitação profissional que já fazia, como de aprendizagem, uma lei do jovem aprendiz, como também diversos outros cursos que já vinham fazendo, e agora entra como instituição de ensino superior para que possa qualificar ainda mais as pessoas e a força de trabalho aqui da região, e o mais importante, o que sempre foi um lema aqui da entidade, que teve um apoio, porque o IEP pensa no desenvolvimento local aqui da região, então ele forma as pessoas daqui para que elas possam aproveitar as oportunidades que são, na verdade, encaminhadas, surgem aqui no município de Pacajus e todos os outros municípios aqui do nosso entorno. Então quero parabenizar aqui o Eduardo, quero parabenizar aqui a Mônica, em nome de toda a equipe do IEP, e dizer que eu estou muito orgulhoso de ter acompanhado toda a trajetória e, mais do que isso, feliz em estar vendo a gente fazendo coisas tão boas aqui para a nossa juventude e para o povo aqui da nossa querida região metropolitana de Fortaleza. A gente nota aí que com certeza tem que se falar da parte geográfica, a questão do translado, que o pessoal tem que ir a Fortaleza, e um instrumento como esse vem justamente a encurtar, né, a esse deslocamento. É fantástico, porque você traz o conhecimento, você leva desenvolvimento aonde a população está. Então você tem muitos jovens aqui em Pacajus, em Horizonte, em Barreira, aqui próximo, mesmo chegando em outras cidades aqui da região. Então a gente tem que fazer esse momento realmente de celebração. Eu acredito que deva ser, de repente, a primeira instituição de ensino superior de Pacajus. Eu não sei se existe outra, mas se existem outras, essa se soma para que nós possamos estar sempre ofertando o que é de melhor para a nossa juventude, que é a educação e o trabalho. Aproveitar a oportunidade de conversar com o ex-prefeito de Horizonte, Manuel Gomes de Farias Neto. Nezinho, acho que um instrumento como esse eu sempre gosto de falar, porque é sempre muito bom falar de coisa boa, de desenvolvimento, e uma faculdade como essa vem justamente a preencher, né, a questão daquilo que faltava aqui nessa região, né, que é uma faculdade. Bom dia. Bom dia. Eu acho que não tem nada mais importante no município do que nesse momento de poder, numa solenidade dessa, da inauguração de uma universidade, né? Então acho que o IEP está de parabéns, o Eduardo está de parabéns, o povo de Pacajus está de parabéns e a cidade de Pacajus está de parabéns. Eu acho que cada universidade que vem é como se fosse uma empresa, um grande negócio, né? Um investimento para o futuro, para o presente e para o futuro. Eu não acredito que nada possa ser melhor para esse país ou para qualquer parte do mundo se não seja pela educação. Então acho que é um momento muito feliz a gente estar aqui nesse momento hoje, nessa data aqui de 8 de junho, fazendo esse momento dessa solenidade de inauguração da nova universidade em Pacajus. Nesse momento a solenidade está começando, Nezinho, acho que é um prazer também estar falando contigo aqui, né, porque na verdade o Nezinho também que contribuiu muito para o engrandecimento dessa região.
Eu acho que é um momento que todos nós estamos muito orgulhosos. Pacajus, Horizonte, Chorozinho, toda essa região. Eu acho que quando a gente investe na educação e quando a gente vê o progresso de Horizonte, que também contribui com Pacajus e Pacajus também contribui com Horizonte, a gente fica feliz desse retorno, dessas coisas positivas, está acontecendo como hoje, como está aqui hoje a entrega dessa universidade. Como é que está a pré-candidatura? Tá bem, estamos aqui não andando muito. Ontem rodamos em 5 municípios, saindo daqui nós vamos para Morada Nova. E amanhã e domingo, de domingo a domingo, se Deus quiser, dia 8 de outubro, que é exatamente de hoje a 4 meses, a gente possa amanhecer o dia com tranquilidade, se Deus quiser, eleito pelo povo, né? Nós não podemos falar agora como candidato, mas sim como pré-candidato, mas se Deus quiser vai dar certo. Olha, marcando presença nessa solenidade de inauguração, estou aqui com o deputado Heitor Freire, ele que fala da importância de uma instalação de uma faculdade aqui nessa região. Bom dia. Bom dia a todos. É com imenso prazer que nós estamos hoje aqui visitando as instalações. É coisa de primeiro mundo, de fato, algo que o Ceará precisa, a região de Pacajus e toda a região. Valorização, reconhecimento da educação. Somente com a educação que o Brasil vai mudar. Temos aí o exemplo do Japão, que depois das Primeiras e Segunda Guerras Mundiais foram destruídas, mas com a educação, hoje são aí a segunda, terceira maior potência econômica do mundo. E todo esse momento que o Brasil vem passando, essa crise econômica, eu acredito que pode ser reconstruída com a educação. Então, parabenizo a FEP, parabenizo toda a diretoria, todos os idealizadores desse grande projeto, que já iniciou com muito sucesso. É importante também salientar e frisar que tudo começa pela educação. Tudo começa pela educação. Hoje, o Ocidente, a nossa nação, ela tem um tripé que, sendo bem sustentado, é uma nação muito vitoriosa, que é a educação, a saúde e a segurança. Saúde e segurança também depende da educação. Então, os três andam em conjunto. A educação é muito importante, tanto para a saúde como para a segurança. Temos que valorizar, por isso que eu apoio, estou aqui visitando e muito contente com essas instalações. Alex Montenegro, esse cara que eu irei conversar agora, você conhece bastante. Delegado Cavalcante, pré-candidato a deputado estadual, também participando dessa solenidade. É sempre bom falar em segurança, é sempre bom falar em educação, mas hoje aqui especificamente é a educação onde começa tudo, né, Cavalcante? Bom dia. Bom dia. Muito importante para o município de Pacajus e para todo o Vale. Essa nova faculdade, né, que está abrindo as portas hoje, não só para Pacajus, mas também para todo o Vale do Caju. E é isso, nós precisamos, o Brasil, o Ceará, o Pacajus, precisa de educação, de aumentar o nível de cultura desse povo, de aumentar o nível, né, na educação é onde vem a renda, vem a boa convivência, vem a exigência ao político, entendeu? E tudo isso é através da educação. Eu tenho certeza que uma faculdade nessa região, isso vai aumentar, né, o nível intelectual da população. E é isso o que nós pretendemos. Nós somos pré-candidato a deputado estadual, né, combatemos muito a violência, que é o nosso forte, sabemos disso, aprendemos isso nos bancos de faculdade também, né? E a educação sempre tem que estar junto com a segurança pública. Eu tenho certeza que quanto mais a população com a educação mais elevada, menor será o número da violência. Uma violência tão alastrante que infelizmente ela perdeu o controle. Mas com a educação e outras situações que possam ser criadas num sistema político partidário, no sistema de governo, nós vamos conseguir que a violência, né, ela se estabilize. Infelizmente ela tá num rumo só subindo, só crescendo, e isso tem que diminuir. E eu tenho certeza que com essas novas eleições que vem aí, a coisa está prometendo de diminuir essa violência, essa criminalidade. Acho que é importante também se frisar, né? Não é gasto, e sim investimento na educação, né, cara? Não, rapaz, olha, para diminuir a violência, para diminuir a criminalidade, o governo ele tem que investir em várias situações, principalmente na educação. Na educação, porque a partir do momento que a pessoa tem uma intelectualidade melhor,
entendeu? Ela vai saber se controlar, ela vai controlar o emocional, vai conviver melhor, ela vai ajudar mais o próximo, entendeu? E a convivência social melhora muito, né? E isso diminui a violência. A educação contribui muito para a diminuição da violência. E mais um equipamento aqui na região do Pacajus, né? Da região do Vale do Caju. Isso é muito importante para a nossa região. Parabéns a todos que estão contribuindo para esse novo empreendimento. E a gente fica muito satisfeito com isso.